A minha sensação é que a igreja perdeu. E foi assim que eu acordei de manhã, chorando muito e falando pro meu marido, a gente não vai vencer. A gente está perdendo. E ele falava, como assim? Perdendo o quê? Eu falei, a igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ela mesmo decidiu perder. Nós mesmos que formamos a igreja estamos perdendo. Porque eu falava para Deus, Senhor, o Senhor disse que um reino que guerreia entre si, ele não consegue existir. Ele se destrói. E é isso que eu sinto dos cristãos que formam a igreja. Eu falava, meu Deus, parece que nós estamos um contra o outro. E muitas vezes eu já estive. E eu falei, Senhor, isso não pode existir porque nós professamos uma mesma fé. Nós caminhamos por um mesmo objetivo, um mesmo propósito. Mas parece que os nossos objetivos e propósitos ficaram tão individuais que eles se opõem um ao outro. E em vez de nós nos unirmos, nós somos divididos por tipos de pensamento, por doutrinação, por placas de igreja, por objetivos pessoais. E ali eu chorava. Eu falava, Senhor, como nós vamos preparar um terreno para o avivamento? Como? E aí o Senhor me levou no devocional em Esdras, capítulo 3, que diz assim, quando chegou o 7º mês e os israelenses já estavam em suas cidades, o povo reuniu-se como um só homem em Jerusalém. E eu falei, Senhor, mas a Bíblia, ela tem a própria data, né? Aqui está escrito 7º mês, mas não é literal, é mais pro final, os meses do final do ano, não sei o que. O Senhor falou, não, eu tô falando com você aqui literalmente. Aqui eu escrevi 7º mês e eu tô falando que é para esse mês, mês de julho. Igreja, acorda. Nós precisamos estar unidos como um só homem, como um só corpo, onde Cristo é a cabeça, para nós vencermos esse tempo mau que estamos vivendo e que está chegando. O Senhor já disse que tem promessas. O Senhor já disse que vai ter uma mudança drástica de economia. E nós estamos vendo tantas notícias, mas nós ainda estamos dormindo nos nossos objetivos e nos nossos propósitos pessoais. Nós não conseguimos servir uns aos outros, nós não conseguimos olhar com amor um pelos outros, nós não conseguimos mais olhar para o nosso inimigo em amor e misericórdia. Tem ainda alguns foquinhos pequenos? Tem sim, mas era para ter muito mais, era para a gente ver milagre, era para a gente ter um terreno preparado para o avivamento. Mas o Senhor está falando, vocês não são como um só comigo, vocês não são um só como o corpo de Cristo. E é por isso que nós estamos perdendo. E aqui o Senhor fala, chegou o mês de estarmos reunidos como um só homem. E aí o que acontece? Ele continua aqui, ó. Os que se juntaram, seus companheiros, começaram a construir um altar a Deus de Israel para darem de novo holocaustos a ele, conforme o que estava escrito na lei. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto de manhã como de tarde. De acordo com o que estava escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos. A seguir apresentaram holocaustos regulares, sacrifícios requeridos, festas sagradas determinadas pelo Senhor. Foram trazidas ofertas voluntárias. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. O Senhor está falando, ei, vocês ainda não estão vendo no natural, mas ainda não lançou o alicerce, mas vocês precisam continuar no altar. Vocês precisam continuar dando o seu sacrifício de obediência no altar, negando-se a si mesmo e oferecendo sacrifícios aceitáveis nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu falar, no seu servir uns aos outros. Ei, é tempo de voltar. Não é voltar à lei, porque aqui ainda é o Antigo Testamento, mas é voltar aos valores, que é o fundamento do altar de Deus, que é a obediência. Acaso eu busco sacrifícios de animais? Eu prefiro obediência, é o que o Senhor está dizendo. União, a igreja num só propósito, os que dizem servir a Deus num só propósito. De voltar à base. Ame o Senhor seu Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. É hora de estarmos unidos, porque senão a igreja vai continuar perdendo.
e nós, individualmente também, perderemos.